E aí, beleza? Em um laboratório dentro de uma nave espacial, o alarme dispara e os sistemas de supressão de incêndio entram em ação. Enquanto isso, dois homens discutem. Um deles acusa o outro de ter perdido a sanidade e a discussão escala para uma luta. Um deles pega um alicate e intimida o colega. Do lado de fora, é possível ver uma nave redonda misteriosa emitindo uma luz brilhante. Enquanto isso, em outra nave, o relógio marca 6 horas. O tenente-coronel e piloto Harold Richards desperta e faz alguns exercícios antes de subir na bicicleta ergométrica. Seu parceiro, o Dr. Abe Anderson, ainda está deitado, relutante em sair da cama, mas acaba levantando e preparando o café. Ele adiciona álcool à bebida enquanto Harold termina seus exercícios e segue para o laboratório. Lá, ele registra dados em um caderno e examina um frasco com abelhas. Depois, alimenta uma enguia elétrica que vive em um aquário na nave. Finalmente, Harold observa os arredores pelo periscópio, mas só encontra escuridão. A nave também é arredondada com um lado que absorve luz e o outro que libera algo parecido com fumaça. Enquanto Harold cuida de suas responsabilidades, Abe bebe álcool de sachês, experimenta óculos de sol e assiste televisão. Após finalizar suas tarefas, Harold faz uma xícara de café e se senta no sofá, afastando os sachês de bebida que estão por todo lado. Ele informa Abe que estão se aproximando, mas Abe acredita que estão ainda mais longe do destino e que toda a missão deles é sem sentido. Harold apenas fica em silêncio e sai da sala. No dia seguinte, Harold repete sua rotina de exercícios e retorna ao laboratório para registrar mais dados sobre as abelhas, enquanto Abe ainda dorme. Depois, Harold alimenta a enguia elétrica, mas acaba derrubando sua caneta no aquário. Ele tenta recuperá-la, mas as plaquetas militares que carrega caem na água também. De repente, a enguia toca as plaquetas, causando uma descarga elétrica que atinge Harold. Ele cai no chão e a nave perde energia por alguns segundos. Abe desperta e vai procurar por Harold. Assim que sai do quarto, ele imediatamente vê o corpo do seu parceiro. Em pânico, coloca um saco sobre ele e o arrasta pela nave. Ao chegar na câmara de despressurização, hesita em puxar a alavanca para lançar o corpo no espaço. Desorientado, Abe vai até a sala de controle e tenta entender como operar os sistemas. Ele pergunta ao computador a distância até a Terra e o limite do universo, mas a máquina não consegue calcular. A nave continua a avançar no escuro e desconhecido. Abe acorda próximo à câmara de despressurização, onde aparentemente caiu no sono lamentando a ausência de Harold. Ao se levantar, acidentalmente aciona a alavanca, lançando o saco para fora da nave. Correndo para o periscópio, ele vê o corpo de Harold flutuando no espaço. Sem saber o que fazer, Abe percebe que terá que seguir sozinho. Ele adormece novamente enquanto uma tempestade violenta cerca a nave. Relâmpagos o despertam e Abe se aproxima das escotilhas. Ele vê o olho de uma enorme enguia elétrica que se enrolou ao redor da nave. Chocado, Abe toma outro sachê de álcool e deita no chão. Depois de se recuperar, Abe revisita gravações feitas durante a viagem, onde ele e Harold aparecem. Durante o material é explicado que um dos objetivos secundários era observar os efeitos da gravidade zero em abelhas. No entanto, os insetos não sobreviveram por muito tempo, tornando os resultados inconclusivos. Em outro momento é mencionado que havia uma máquina de pinball na nave, mas ela quebrou. Quanto ao objetivo principal, saber se serão capazes de chegar ao final do universo, Abe acredita que só o alcançarão quando não houver mais estrelas visíveis. A gravação termina e Abe improvisa uma corda com fios, colocando-a em volta do pescoço. Ele pega uma foto de sua esposa e mentalmente se despede dela. Subitamente, algo sacode a nave, fazendo-o perder o equilíbrio e cair em convulsão. Ele então sobe até a cúpula de observação, onde é ofuscado por uma luz branca intensa. Fascinado, Abe coloca os óculos e tenta distinguir o que está do lado de fora da nave, animado com o que pode estar vendo. 13 anos antes, durante uma conferência onde a doutora Weatherford apresenta cálculos teóricos relacionados a uma nova missão espacial. Ela chama Abe da plateia e o apresenta como um biólogo marinho excepcional, destacando sua importância para o projeto. A doutora Weatherford acredita que graças a ele logo poderão testar suas hipóteses na prática. Apesar disso, um dos cientistas presentes questiona os riscos da missão, sugerindo que seria melhor estudar os dados em detalhes antes
antes de avançar. A doutora Weatherford, no entanto, defende que o risco é plenamente justificado e apresenta Harold já selecionado como piloto do módulo. Ela demonstra confiança no sucesso da missão e na concretização de seus objetivos. Harold cumprimenta Abe com um aperto de mão, enquanto jornalistas e fotógrafos registram o evento. Um tempo depois, iniciam o processo de preparação de Abe para a viagem espacial. Durante os exames, ele é questionado, orientado sobre seus direitos e avaliado quanto à sua tolerância ao estresse. A doutora Weatherford demonstra entusiasmo com a ideia de explorar o multiverso. Ela analisa cálculos complexos em um quadro e argumenta que o universo é muito mais complexo do que se imaginava. Ela acredita que a natureza fictícia do universo não deve ser subestimada, embora a ideia de alcançar o limite do universo seja inimaginável. Abe, visivelmente confuso, desmaia repentinamente. Enquanto enfermeiras tentam reanimá-lo, ele é solicitado a assinar documentos. A doutora sugere que levem em conta sua baixa tolerância ao estresse. Depois de uma sessão de práticas, Harold retorna e tenta animar Abe, ajudando-o a se levantar. A doutora Weatherford continua entusiasmada com os futuros astronautas, mas Abe desmaia novamente, alarmando a equipe médica. Já dentro da nave, durante o meio da jornada, quando Harold ainda estava vivo, ele percebe uma falha na câmara de despressurização e tenta consertar o sistema, mas o descarte automático de resíduos não está funcionando. Então terão que usar a alavanca manualmente. Ele comenta com Abe que será uma tarefa tediosa e Abe acha a alavanca engraçada. Harold e Abe demonstram entusiasmo com o trabalho na nave. Abe trabalha de forma igualitária com Harold, cuidando das abelhas e registrando os dados. No entanto, ele percebe que Harold está alimentando a enguia elétrica com sardinhas, quebrando os protocolos de segurança. Abe o alerta sobre o perigo dessa prática, mas Harold ignora, claramente se divertindo com a atividade. Durante a noite, Anderson desenha algo em seu caderno e depois vai até o periscópio. Lá, uma das galáxias aparece diante dele. Mais tarde, enquanto Harold não está olhando, Abe abre uma mala de suprimentos. Alguns potes de sardinhas caem e ele se apressa em guardá-los novamente. Em seguida, coloca a mala na câmara de despressurização e a lança no espaço para impedir que Harold continue alimentando a enguia elétrica e colocando-se em perigo. Satisfeito, Abe vai até o controle da nave. Harold está pilotando a nave enquanto aperta vários botões. Abe entra na sala e questiona por que ele está fazendo isso, já que a nave está no piloto automático. De repente, um botão vermelho no painel se acende. Harold corre para pressioná-lo, mas Abe o impede, brincando que quer ver o que acontece se nada for feito. Harold fica irritado e dá um soco em Abe, que apenas ri, pois Harold ainda não apertou o botão. Nada acontece, deixando Harold em dúvida sobre a utilidade de seu trabalho. Quando Abe sai da sala, ele pergunta ao computador se deveria apertar os botões. No dia seguinte, Harold pergunta a Abe onde ele colocou as sardinhas. Anderson sorri e informa que as lançou no espaço. Harold se irrita e ataca Abe, mas percebe que já o havia golpeado antes. Em vez disso, pega uma foto da esposa de Abe e a rasga. Abe observa a foto destruída e de repente ouve um som estranho vindo de outra parte da nave. Ele segue o barulho e se depara com uma sala cheia de pessoas, as mesmas que os cumprimentaram antes de serem enviados ao limite do universo. Os astronautas agradecem os presentes e propõem um brinde ao espaço. É assim que Abe bebe um sachê de álcool pela primeira vez, iniciando o hábito de consumir mais. Antes disso, em outro dia na nave, Abe vai ao laboratório onde examina várias abelhas sem vida. Ao observar uma delas no microscópio, descobre que a causa de sua morte é desconhecida. Em seguida, retorna à sala com janelas e é brindado com uma vista do cosmos repleto de estrelas. Uma nova manhã chega. A mesma rotina diária, que já dura anos, se repete. Abe deita no sofá e adormece. Harold percebe que o alimentador automático da enguia elétrica está quebrado. Ele procura seu parceiro pela nave, sobe até a cúpula de observação e vê que as estrelas ainda estão visíveis. Pouco depois, encontra Abe dormindo. Abe lamenta não ter feito nada no dia, mas Harold o tranquiliza, dizendo que todos precisam descansar às vezes. A rotina na nave continua inalterada. No dia seguinte, Abe decide consertar a máquina de fliperama. Ele lida com muitos fios e sensores, mas ocorre um curto-circuito impedindo-o de repará-la. Enquanto isso, Harold pede
pega uma lata de sardinhas e alimenta a enguia elétrica pessoalmente. À noite, Richards pergunta a Anderson se conseguiu consertar a máquina. Abe responde que não, mas que fez um colar e pulseiras com os fios. Harold o aconselha a não fazer nada estúpido. Abe abre seu armário, onde encontra uma foto de sua esposa, que pensava ter perdido. Em um novo dia, Harold está animado e pergunta a Abe quais são seus planos para o dia. Anderson explica que precisa trabalhar com as abelhas, pois a colmeia já está pronta para a colheita. Harold fica feliz com a notícia, mencionando o quanto gosta de mel espacial. Abe vai ao laboratório, onde as abelhas ainda estão vivas. Ele registra os dados no log de observação e ajusta o fluxo de gás para a colmeia. Ao terminar, segue para a sala com janelas, onde observa algo diferente. O espaço está banhado por uma luz laranja, indicando o início da jornada. Os astronautas ainda conseguem ver o sol. Fascinado, Abe pega a foto de sua esposa e a segura contra o vidro, enquanto continua admirando a paisagem. Harold se junta a Abe e ambos compartilham suas observações. A nave está funcionando bem e as abelhas continuam zumbindo. Abe comenta que no dia seguinte será possível colher o mel espacial. Os dois vão até a cabine de controle, onde Abe entra pela primeira vez. Ele observa o local e faz perguntas sobre o funcionamento da nave. Harold compara pilotar a nave a dirigir um jet ski, mas no espaço. De repente, algo acontece com a nave. À noite, Harold tenta bater um recorde na máquina de fliperama, mas Abe o distrai, interrompendo o jogo. Enquanto isso, a nave se aproxima de um grande objeto laranja. Um novo dia começa. Abe se prepara para colher o mel espacial, enquanto Harold vai à despensa buscar pão. Flashes misteriosos começam a ocorrer repetidamente ao redor da nave. Abe vai novamente às janelas e encontra Harold, que geralmente evita esse lugar. Harold não entende o fascínio de Abe por essa sala. Abe responde que gosta de observar as estrelas e os planetas por serem belos. Harold, com tristeza, comenta que sua esposa é mais bela. Abe, curioso, pergunta por que Harold decidiu participar da missão e deixar a esposa para trás. Harold responde que foi por pedido de seu país, mas depois admite que foi pelos benefícios fiscais para sua família, uma oferta irrecusável. Abe explica que foi a ciência que o impulsionou a embarcar nessa viagem. Os dois refletem sobre o que poderiam encontrar, especulando sobre a existência de outra realidade, ou até mesmo um universo completamente diferente. Nesse momento, Abe bate recordes na máquina de fliperama, enquanto Harold traz o pão e lembra o parceiro sobre o mel. Eles experimentam o mel espacial e continuam a conversar sobre suas famílias e os motivos que os levaram à missão. Harold pega uma foto da esposa de Abe e reflete sobre sua decisão. Abe revela com pesar que sua esposa o deixou, e foi isso que o motivou a querer viajar para tão longe, muito mais do que pela ciência. Abe não consegue se afastar da máquina de fliperama, mas ela começa a emitir sons estranhos, indicando que está quebrada. Ao mesmo tempo, o alarme da nave soa. O sistema informa que o número de insetos no laboratório começou a diminuir. Todas as abelhas caem sem vida no fundo da colmeia, deixando Abe preocupado com o acontecido. Durante a noite, Abe tem dificuldades para dormir e pensa em sua esposa. Ele se vira na cama e por um momento vislumbra dois outros astronautas sentados à mesa. Na manhã seguinte, Harold encontra o caderno de Abe e vê desenhos de si mesmo ali. Ele pergunta ao parceiro o que é aquilo, e Abe confirma que se trata do corpo de Harold ainda vivo. Anderson comenta animado que isso é um bom sinal, mas Harold não entende o que ainda significa. Abe promete explicar depois, mas Harold de repente se volta contra ele, achando que quer machucá-lo. Richards ameaça Abe com um alicate e exige explicações sobre os desenhos de seu corpo. Abe explica que começou a desenhá-lo após o acidente, lembrando-se de coisas diferentes. Harold acredita que Abe está enlouquecendo. Anderson comenta que tudo começou com as abelhas. Ele fez centenas de esboços e depois passou a desenhar os corpos delas, que de fato morreram. Harold vê uma imagem de si mesmo sendo eletrocutado pela enguia. Várias versões desse evento em diferentes universos aconteceram. Ele não sabe explicar o que está acontecendo, apenas desenha e tenta entender o que é esse evento e quando ele acontecerá. Abe acredita que isso não está acontecendo apenas com eles. De fato, vemos outros dois parceiros discutindo os mesmos problemas na mesma sala de Abe e Harold. Richards não consegue superar a ideia de que a enguia será a causa de seu fim. Ele ainda não entende como Abe sabe disso. Anderson também
também não compreende o que está acontecendo consigo mesmo. Ele mostra outros desenhos ao parceiro, incluindo fissuras brancas na escuridão que o rodeia. Enquanto tenta descobrir como a enguia pode matá-lo, Harold coloca a mão no aquário e recebe um choque elétrico. Abe pega um saco, mas de repente olha novamente para o desenho das fissuras. Ele corre até o periscópio para ver o que está lá fora, mas só encontra escuridão. Desesperado, corre até um feixe de fios e tenta rompê-los, mas percebe que Harold pegou o alicate. Ele volta ao parceiro e vê o corpo de Harold com o alicate cravado no peito. Abe pega o alicate, retorna aos fios e corta um deles. Um som estranho é ouvido e ele puxa o feixe inteiro. Os fios começam a soltar faíscas e a nave treme. Abe corre até o periscópio e observa enquanto a nave sai de sua rota e colide com a escuridão, como se fosse uma parede. A escuridão começa a rachar e logo se despedaça em fragmentos. O vazio é substituído por uma luz branca e ofuscante, inundando tudo ao redor. De repente, Abe está em casa. Ele pega o controle remoto e desliga a TV, comentando que já viu isso antes. Ele sai para o quintal e encontra sua esposa. Subitamente, o telefone toca dentro da casa. Abe retorna para atender. A doutora Weatherford informa que a vaga para a qual ele havia se candidatado já foi preenchida. Confuso, Abe pega um jornal com a foto de 2 outros astronautas na capa, impressa ao lado de uma manchete. De volta à nave onde os outros astronautas estão viajando, eles enfrentam grandes problemas. Um deles tenta consertar um defeito no sistema e corta o fio errado. A nave entra em colapso e é engolida pela escuridão. Terminando assim, Isra 88. Filme de ficção científica e thriller de 2016. E eu espero você